Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez, reunidos, onde juntos iremos estudar mais um pouquinho o Evangelho. Quando eu falo juntos, nós estamos juntos em pensamentos e energia, porque ainda não podemos estar unidos, estarmos na casa, podermos nos abraçar, mas como sabemos que através dos pensamentos nós podemos nos conectar, nós podemos nos ligar, então hoje estaremos todos aqui em mais esta tarde. Então vamos dar mais um tempinho. Queria saber se tem alguém que está aí me acompanhando, que está ouvindo, se está tudo ok, as imagens, o som, está tudo bem? Está dando para me ouvir? Então que possamos aguardar mais um pouco, esperar que os amigos se conectem para podermos juntos estudar um pouquinho mais o Evangelho, aprender um pouquinho mais de todo este ensinamento, toda esta doutrina que foi nos deixado para que possamos aprender. Aguardando mais um pouquinho só, para que possamos aí dar início a uma prece, que através da prece nós vamos buscar nos harmonizar, nós vamos buscar tranquilizar as nossas mentes. E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, esta oportunidade que está sendo me dada, este presente que é o dia de hoje, que Deus nos permite estarmos aqui para buscarmos trilhar esta caminhada que sabemos não é fácil, que Jesus nos disse que a porta é estreita, mas sabemos que buscando aprender se torna menos difícil a caminhada. E então, vamos neste momento, vamos buscar então agora nos acomodar, vamos buscar tranquilizar as nossas mentes neste momento, para juntos buscar neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, buscarmos neste momento sentir a presença do nosso Mestre Jesus, porque é como ele diz: onde estiver um ou mais falando em seu nome, ele estará. E que estamos nós aqui nesta tarde para aprendermos um pouquinho mais do Evangelho, e então possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, sentir a presença dos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, que estão sempre a nos auxiliar, que estão sempre a nos ajudar, mas que para estarmos realmente conectados, precisamos abrir os nossos corações para receber toda esta energia que vem do mais alto, esta energia de amor e de luz, que possa estar a envolver a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e aqueles, principalmente, que se dizem nossos inimigos. Vamos também orar, vamos vibrar por eles, para que possam nos perdoar por algum mal que causamos e que possamos também perdoar aqueles
que muitas vezes causamos algum mal. E assim, neste momento, nesta paz e nesta harmonia, pedimos à nossa Mãe que nos envolva com seu manto sagrado, que nos cubra e nos proteja, pedindo assim a permissão da espiritualidade para darmos início a esse estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. E vamos então hoje, como eu havia falado, estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho do Evangelho de Jesus. Se porventura vocês quiserem acompanhar daí, hoje nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos falar do egoísmo. Egoísmo, né? Um sentimento bem complicado, mas que devemos tentar entender um pouquinho desse sentimento para que possamos trabalhar eles em nós. E só assim nós vamos, aos poucos, combatendo este mal que tanto nos atrapalha. Então vamos lá, meus irmãos. Egoísmo. O que vem a ser o egoísmo? Se pegarmos, o significado da palavra egoísmo, diz o seguinte: é amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Então veja bem, o que é o egoísmo? O egoísmo é um sentimento que nos leva a querer sermos o principal em tudo, em todas as coisas e em tudo que falarmos. E aqui, no Evangelho, como eu disse, no capítulo 11, diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Veja bem, olha o que diz aqui no Evangelho, que esta chaga da humanidade, ela tem que desaparecer da terra, porque é um sentimento que retarda o progresso moral. E ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, que é o que nós vamos tentar fazer aqui um pouco. Estudar através dessa doutrina do Espiritismo, da doutrina espírita, aprendermos a nos conhecer um pouquinho melhor, buscar em nós os nossos egoísmos e trabalhar ele para que possamos ir galgando a nossa escada evolutiva, a nossa melhora a cada dia. E assim, nesta tarde, é o que estamos fazendo aqui hoje. Aqui diz o seguinte: o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, olha só o que diz aqui, que nós temos que trabalhar em nós, buscarmos nos conhecer para sabermos o quanto somos egoístas, porque temos em nós esse sentimento. E muitas das vezes, sempre responsabilizamos os outros pelos nossos atos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Por quê? Porque vem esse sentimento
que não nos deixa enxergar em nós as nossas falhas, não deixa enxergar em nós o quanto somos imperfeitos, e tudo é o egoísmo que nos cega. E quando vamos buscando nos conhecer, trabalhar em nós, nós vamos abrindo os nossos olhos para as nossas imperfeições, para os nossos defeitos, e vamos a cada dia, como eu disse, trabalhando um pouquinho. Se nós pegarmos em nós, quando fazemos algo, e muitas vezes alguém vem nos questionar, a primeira coisa que fazemos é sempre apontar a falha dos outros. Muitas vezes alguém vem até nós querer conversar, querer fazer um desabafo de seus problemas. O que nós fazemos? A primeira coisa é interromper o outro. Ele quer falar algo e nós o interrompemos, e o que fazemos? Vamos querer que eles nos ouçam. Ou quando ele muitas vezes vem falar um problema, nós sempre queremos dizer ou falamos que o nosso problema é muito maior do que o daquele que vem querer desabafar. Isso é o nosso egoísmo. Quando muitas vezes estamos num trânsito e acaba ocorrendo uma desavença, uma discussão, sempre vamos querer apontar o outro como culpado. Muitas vezes tomamos uma fechada no trânsito ou fechamos alguém e a pessoa, ela vem tirar satisfações. Nós muitas vezes não deixamos para lá. Muitas vezes nós não conseguimos fazer com que a pessoa entenda que muitas vezes ela está errada. E o que vamos fazer? Nós vamos muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós vamos reagir a uma ofensa da pessoa, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que também está ligado ao egoísmo, ele não nos vai deixar ficarmos quietos ou assumirmos nossas falhas. Por isso, meus irmãos, que temos que trabalhar esse sentimento, que foi o que disse aqui, um sentimento que nós devemos trabalhar. E foi falado aqui da seguinte forma, que a maior dificuldade é trabalhar em nós, que temos que ter forças e coragem para trabalhar o egoísmo. E coragem porque é preciso reconhecermos em nós o quanto somos egoístas. Nós devemos sempre observar a nossa volta, por causa desse sentimento, o quanto de problemas nós arrumamos para as nossas vidas, o quanto de pendências deixamos por onde passamos, ou quanto de dívidas nós vamos acumulando. Quantos de nós vamos passando e deixando inimigos, porque o nosso egoísmo fala mais alto. Mas sabemos hoje que isso nós devemos e temos que resolver aqui, porque Jesus diz: reconciliai com seu inimigo enquanto há tempo. O que ele quer dizer? Enquanto estivermos aqui na carne, porque quando passarmos para o plano espiritual, talvez a dívida se torne até um pouco maior. E quantos de nós brigamos, quanto de nós reagimos simplesmente porque achamos que não podemos deixar para lá, não podemos ficar quieto, não podemos assumir muitas vezes falhas em nós. Meus irmãos, é muito difícil,
mas não é impossível. Seguindo aqui um pouquinho à frente, diz assim, que o orgulho, o egoísmo, ele também tem as suas, além de ter as suas consequências, tem os que vêm junto a eles. Que coloquemos todos os cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, olha só como se coloca bem claro aqui, é um monstro devorador. Por isso que quando muitas vezes se fala dos diplomas, dos conhecimentos que adquirimos aqui na terra, ele não vale quando não temos o diploma da humildade, o diploma do conhecimento do Evangelho, porque ele destrói. Quantos são aqueles que têm vários diplomas, buscou estudar, conhecer, e quando se vai conversar com a pessoa, ou muitas vezes, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é reagir. Aí lhe pergunto, uma pessoa tão culta, estudada, formada, com vários diplomas, e muitas vezes não sabe se calar diante de uma dificuldade, de uma ofensa, que é o que ele diz aqui, que esse sentimento, ele nos cega, esse sentimento, ele faz com que nós não enxergamos os outros, não enxergamos as dificuldades dos outros. E olhe só, que bacana, o que estamos passando hoje, trazendo para a nossa vivência dos nossos dias, essa pandemia, isso que está ocorrendo, de estarmos todos dentro de casa. Será que não é um momento de fazermos uma reflexão de nossas vidas, buscarmos em nós, nos conhecermos melhor? Olhe, o quanto de nós agora, dentro de casa, estamos convivendo com os nossos familiares, e muitas vezes, diante de um problema surgido dentro de casa, nós vamos ver o quanto nós somos egoístas. Queremos que as coisas fiquem do jeito que queremos, achamos que tudo deve ser do nosso jeito, e aí vamos perceber e entender que para podermos vivermos em harmonia, nós temos que trabalhar em nós esse sentimento, porque as coisas não têm que ser só da forma que queremos ou do jeito que queremos. Isso é trabalhar em nós o egoísmo, esse sentimento que a todo momento nós temos em nós, e ele sempre aflora em nós quando temos que olhar para o nosso próximo. Muitas vezes estamos dentro de casa, num conforto, mas reclamando que não podemos sair de casa, que estamos confinados. Será que nós lembramos daqueles que estão na rua, que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir? Quando não pensamos nesse que está nessa situação, estamos aflorando o nosso egoísmo. Olhe, a todo tempo, quantos de nós, neste momento, estamos com as nossas prateleiras cheias de alimento e pensamos no outro, naquele que não tem? Agora está mudando, estamos começando a entrar no inverno. O quanto de nossos irmãos estão ao relento, sem uma blusa, sem um agasalho, e nós em casa, com os guarda-roupas cheios de cobertores, cheios de blusas que nem usamos,
e nem pensamos naqueles que estão lá passando frio. E isso também é o egoísmo. Se ficarmos aqui pontuando o quanto somos egoístas, mas não devemos também ficarmos com esses sentimentos. Temos que falar sim para abrirmos os nossos olhos e através desses estudos pensar um pouquinho. Tenho certeza que muitos agora, neste momento, que estão ouvindo, quantos estão aqui pensando realmente o que o Miguel está falando neste momento é verdade. Então busquemos em nós o quanto somos ainda, e é este sentimento que vem dizer aqui no Evangelho que nos atrapalha a nossa evolução, porque é este sentimento que faz com que nós ficamos parados, que não nos deixa evoluir. Aqui um pouquinho mais à frente no Evangelho, diz assim, que este sentimento, o egoísmo, é a negação da caridade, é, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só então, muitas vezes nós ficamos buscando a felicidade. Será então o que nos falta às vezes para sermos felizes? Olhe, reflitam agora nesse momento, nisso que foi falado aqui. O egoísmo é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, nós ficamos reclamando de nossas vidas, que somos infelizes, que nada dá certo em nossas vidas, que tudo que fazemos dá errado. Será que não devemos, nesse momento, começarmos a trabalhar um pouco isso em nós? Olharmos à nossa volta, digo mais uma vez, quanto vem os ensinamentos dizendo, quando Jesus diz que fazer o bem faz bem, e quando fazemos o bem, quando pensamos no nosso próximo, nós estamos deixando de ser tão egoísta. Então, olha o que ele diz aqui, que o egoísmo atrapalha a felicidade. Então, quando começamos a praticar a caridade, nós vamos começar a ser mais felizes. Então, se praticar a caridade traz a felicidade, é porque estamos deixando de ser egoísta. Então, vamos começar a ser mais felizes. Veja como tudo se encaixa. Menos egoísmo, mais felicidades. Aqui mais à frente, no próximo parágrafo, Jesus diz o seguinte: ele deu um dos maiores exemplos. Diz assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-los? E entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Então, naquela passagem, quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, e Pilatos, o que ele diz? O que Pilatos diz? Lavo minhas mãos. E ele mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele deixa que ele fosse crucificado.
Então olha o tamanho egoísmo dele, porque era o clamor da população, e ele queria que a população estivesse de bem com ele e ele de bem com a população. E ele em momento algum pensou que estaria um inocente sendo crucificado. Então este é o egoísmo. Quantos de nós muitas vezes também crucificamos alguém, mesmo sabendo que é inocente, ou não crucificamos, mas também não fazemos nada para que não sejam crucificados. Porque aquele que faz o mal, ele vai contrair dívidas ou vai ficar com pendências. Mas aquele também que não faz nada para que isso ocorra, ele também vai ter que prestar conta no plano espiritual. Então, de uma forma ou outra, o egoísmo ele está sempre imperando em nós. E é nesse momento, nos estudos, nas oportunidades, que devemos buscar trabalhar em nós o conhecimento. Por isso que vem nas Escrituras dizendo: quanto mais te é sabido, mais te é cobrado. A partir do momento que tomamos conhecimento desse sentimento que tanto nos atrapalha, desse sentimento que tanto nos prejudica, e não começarmos a trabalhar para fazermos uma mudança em nós, não vai adiantar nós alegarmos ingenuidade, alegarmos inocência, uma vez que já começamos a ter o entendimento. Aqui diz assim: e a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano. Então veja bem o quanto se coloca tanta responsabilidade nesse sentimento que temos. Quando começarmos realmente pôr em prática um pouquinho do Evangelho de Jesus, nós vamos fazer uma grande mudança em nós. Muitas vezes se fala tanto, principalmente na doutrina espírita, que vem sempre falando da reforma íntima, a reforma íntima. Mas para fazermos essa tão falada reforma íntima, é isso que temos que fazer: buscar nos conhecer, buscarmos em nós ver o que precisamos mudar. Não adianta falar para a pessoa: olha, você precisa fazer uma reforma íntima. A pessoa muitas vezes, sim, ela vai dizer: ok, muito obrigado pelo que está me dizendo, mas o que é a reforma íntima? Por isso que temos que aprender, meus irmãos, aprender para poder pôr em prática. E só aprendemos quando começamos a estudar. Estudar, aprender e pôr em prática. É isso que devemos fazer a cada dia. Aqui, Kardec diz o seguinte: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então veja bem, quando Jesus vem nos pregar o amor e a caridade, por quê?
nós vamos combater todos esses sentimentos que nos fazem mal, principalmente o egoísmo, que é do sentimento que nós estamos falando. Aqui diz assim, o egoísmo: falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração aos interesses dos outros. Então, é uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa que vê o outro caído e vira as costas, a pessoa que vê o outro sofrendo e não se comove com a dor dele. Quantos hoje estão aí sofrendo neste momento pela perda de um ente querido e nem se comove, está dentro de casa preocupado porque não pode sair, não pode passear, não pode viajar, e aí se torna uma pessoa infeliz, porque só pensa nela, que foi aqui o que foi falado no Evangelho, que o egoísmo atrapalha a felicidade. Kardec diz aqui ainda assim: com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta que de interesses onde são pisoteados os mais santos, as mais santas afeições. Mais uma vez, o egoísmo, ele vai sempre nos cegar, e olha o quanto ele nos vai deixar-nos infelizes, tristes, e nunca vamos estar de bem com a vida, porque o egoísta, como foi falado aqui, ele sempre quer tudo para ele. Então, por mais que ele consiga tudo o que ele almeja, mas ele nunca vai estar bem, porque ele nunca vai achar que tem tudo. E nós já sabemos que a felicidade não é juntar os tesouros aqui da terra, é juntarmos, sim, aquele tesouro, como foi falado, que as traças e a ferrugem não comem e nem corrói. Aqui diz assim: jamais alguém fez algo. Olha como é interessante isso aqui. Todos nós devemos pensar nisso aqui, Jamais alguém faz algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama a eles. Ama as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo e não o desejado. Olha que interessante, quando nós muitas vezes falamos: eu amo o meu filho, eu amo a minha mulher, eu amo tal pessoa. Nós amamos tanto o nosso filho, que muitas vezes, quando ele cresce, quando ele quer se libertar, nós não deixamos. Isso é amar. Quem ama liberta, não aprisiona. O amor verdadeiro, ele liberta, ele não aprisiona. Esse amor muitas vezes que nós sentimos e achamos que é um amor verdadeiro, é um amor que nos faz bem, porque vou amar aquela pessoa para que ela possa me retribuir. E quando Jesus nos ensina que o amor verdadeiro, ele não tem barganha, ele não tem troca. Este é o verdadeiro amor. Então, veja bem, eu vou repetir novamente: jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama eles. Ama as sensações agradáveis que este amor produz em você. Você ama o desejo e não o desejado. Então eu amo aquele desejo, aquele sentimento que vai ser me retribuído, e eu não amo aquele desejado.
Aqui, Madre Teresa diz: a raiz de todos os males é o egoísmo. Não há riqueza onde reina o egoísmo. Olha que interessante. Quando eu disse que aquele que quer ter tudo e é infeliz, quantos muitas vezes dizem: o meu sonho, a minha felicidade é comprar um carro zero, comprar um carro novo. Aí ele compra aquele carro novo, ele começa a usar, ele já deixa de ser um carro zero, um carro novo. Então aquilo já não vai mais te dar a felicidade. Ele já quer muitas vezes trocar e comprar um outro. E é onde diz aqui, não há riqueza onde reina o egoísmo. O povo que vê as crianças como estraga prazeres, como peso no orçamento ou como impedimento para o sucesso pessoal, não será surpreendido pela pobreza, solidão e finalmente pela própria morte. Quantos dizem hoje: eu não quero ter filho, filho é um atraso de vida, filho só dá dor de cabeça, filho tira a minha liberdade, filho só dá gasto. Então, é uma pessoa também que não sabe dividir, não sabe dividir o amor, é uma pessoa egoísta. Aqui diz assim: pessoas egoístas não têm tempo para se preocupar com os outros, porque estão sempre preocupadas cuidando de si mesmas. Então veja bem, quantos exemplos nós poderíamos aqui dar do egoísta. Vamos então fazer uma reflexão em nós, para ver um desses sentimentos. Me desculpem, meus irmãos, eu esqueci de pôr no silencioso aqui, o telefone tocou. Mas vamos lá. Quantos desses exemplos nós podemos pegar um deles para nós? Ou agora, depois, em casa, como estamos todos, vamos buscar fazer uma reflexão e trabalhar. Vamos pegar em nós, que nós sabemos que todos nós temos esse sentimento, esse egoísmo, e ele vem de várias as formas. Poderemos então identificar um desses sentimentos, ou uma das causas desse sentimento, melhor dizendo, que esse sentimento ele vai trazer causas. Vamos buscar identificar em nós e vamos começar a trabalhar ele, para que busquemos nesse trabalho a nossa melhora. Aqui diz assim: porque o egoísmo é a imperfeição mais difícil de vencer. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência da que o homem, ainda muito próximo à sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social e sua educação. Então veja bem, por que nós ainda somos muito egoístas? Porque estamos muito apegados à matéria ainda. Por isso, quando vem Jesus e diz que temos que desapegar a matéria, se nós pegarmos o Evangelho e ler, nós vamos ver que tudo se encaixa, é um quebra-cabeça, que tudo se encaixa, que uma coisa depende da outra. Quando fala-se do egoísmo, nós vamos dizer o quê? Que nós somos apegados às coisas materiais. Aí Jesus diz que temos que nos libertar, que isso fica tudo aqui. Então não devemos ficar tão apegado às coisas da matéria.
porque isso é o egoísmo do querer ter, e temos que buscar, tentarmos ser um espírito melhor, sermos pessoas melhores, e é isso que vamos fazer. Não ocorre da noite para o dia, nós sabemos, porque há quanto nós estamos aqui, há quantas encarnações nós já tivemos, e teremos muitas outras, e aos poucos nós vamos tirando esse sentimento, porque Jesus diz que com este sentimento nós não vamos conseguir evoluir. Por isso que ele pede para que nós tenhamos que trabalhar em nós. E quando nós detectamos esses sentimentos, nós vamos conseguir. Aqui diz assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Olha só o que Allan Kardec diz. Allan Kardec diz que dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então olha só, tudo gira em torno, todo sentimento mal nosso, toda ação mal nossa deriva do egoísmo. Aqui diz o outro, porque o egoísmo é a pior imperfeição moral de todas. É a negação da caridade. É, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, isso diz Emmanuel. Então, meus irmãos, veja bem, nós, graças a Deus, estamos tendo, nesta tarde, a oportunidade de estudarmos aqui um pouquinho esse sentimento. E agora, só depende de cada um de nós buscarmos trabalhar em nós esse sentimento. Vamos então, a partir de hoje, se não começamos ainda, então vamos começar agora, observar em nós o quanto somos egoístas, o quanto pensamos só em nós, o quanto queremos buscar a felicidade a todo custo, e muitas vezes essa felicidade ela nunca chega, porque somos tão egoístas. Então já começamos a encontrar o caminho da tão sonhada felicidade, porque um dia todos nós estaremos num mundo feliz. Só que para chegarmos lá, vamos ter que trabalhar esse sentimento que nos interrompe a nossa evolução. Então eu espero que hoje, nesta tarde, com esse estudo aqui que nós fizemos hoje, desperte em nós esta vontade, desperte em nós buscarmos detectar um pouquinho e começarmos a pôr em prática. Quando Jesus vem e diz que a porta é estreita para que possamos chegar a estarmos no mundo feliz, ele quis dizer isso. Olhe, como é difícil trabalharmos em nós esse egoísmo. Aquela pessoa egoísta, ela se acha grande, se acha melhor, e ela não vai conseguir passar nessa porta estreita. Então ela tem que se tornar humilde de coração. Para que possamos se tornar humildes de coração,
temos que trabalhar esse egoísmo. E é esse sentimento que, nesta tarde, a partir de hoje, vamos, todos nós, buscarmos trabalhar um pouquinho, sem cobranças, porque também, como eu disse, não é porque agora nós falamos dele que nós vamos combatê-lo da noite para o dia, porque nós sabemos ainda que temos que trabalhar em nós, são muitas mazelas, e essas mazelas, elas vão aos poucos sendo lapidadas, e é isso que nós vamos fazer. Como eu disse, nós estamos no mundo aonde comparamos ao esmeril, e as dores vão nos esmerilhando, para que possamos estarmos um dia afiados, ou estaremos afiados ou estaremos gastos. Como queremos passar? Vamos então passar afiados? Vamos ser afiados para conseguirmos buscar em nós, trabalharmos esta nossa evolução, esse nosso trabalho, porque sabemos o porquê que aqui estamos. Sabemos que somos espíritos imortais e que aqui estamos presos à carne, numa escola e em um hospital. Por que quando se diz isso? Porque na escola para aprendermos, num presídio, porque enquanto tivermos preso à carne, nós vamos continuar aqui. E doentes, porque esse sentimento que tanto nos atrapalha, que é o egoísmo, é a doença para a qual nós devemos nos direcionar para tratarmos e nos tornarmos felizes, melhores. Então essa é uma doença, é uma chaga que atrapalha a nossa evolução, e a cura dessa doença é o amor e a caridade. E para que possamos praticar o amor e a caridade, temos que combater esta chaga. Então vejam que não tem como andar juntos, não tem como evoluir. Amor, caridade, egoísmo não andam juntos, não tem como andar juntos, porque se você é egoísta, você não consegue praticar o amor e a caridade. E se você pratica o amor e a caridade, você não deixa esse sentimento aflorar em você. Tudo bem, meus irmãos? Então, nesta tarde, era isto que eu queria trazer para nós. Quando eu digo para nós, porque na verdade, eu aqui, falando a vocês, estou sendo o primeiro a ser beneficiado em aprender, porque na verdade eu estou falando para vocês e estou ouvindo também. Então eu tenho o dever também de aprender junto a vocês. Tive também que ler um pouquinho, então talvez seja eu que tenha que ouvir mais ainda para aprender. Então por isso que eu sempre digo que essa oportunidade que eu estou tendo aqui de falar para vocês, eu sou muito grato, que é uma forma de eu aprender um pouco mais, e eu agradeço sempre a essas oportunidades que eu estou tendo. Tudo bem? Então não vou estender mais aqui a conversa, esse estudo, porque se ficarmos falando aqui desse sentimento, nós vamos apontar o quanto somos realmente egoístas, quantos dos exemplos de egoísmo nós podemos dar, mas eu acho que já deu para despertar em nós um pouquinho. Então vamos pedir a Deus, pedir ao Mestre Jesus, pedir à espiritualidade, aos benfeitores, aos amigos espirituais, que nos ajudem, nos auxiliem, porque sabemos que sozinho é difícil, sozinho a caminhada não é fácil,
E muitas vezes temos que aprender, e sozinho também não aprendemos, e juntos se torna mais fácil o aprendizado, e é isso que nós estamos buscando fazer, tá bom? Então, que nesse instante, vamos buscar, então, neste momento, tranquilizar as nossas mentes mais uma vez, para que possamos aí poder nos conectarmos com os nossos amigos espirituais e pedir para que eles nos ajudem a identificar em nós essas mazelas, esse sentimento que tanto nos causa mal e que possa nos ajudar a trabalhar ele para a nossa melhora e a nossa reforma íntima. E que nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, neste momento, vamos respirando pausadamente, para que possamos acalmar os nossos corações, e assim, nesta paz, nesta harmonia, sentirmos que realmente estamos sendo agraciados por esta energia desses amigos espirituais, sentirmos realmente a presença do nosso Mestre Jesus. Quantos de nós nesse momento não estamos tristes? E que esta energia, esse amor, possa nos envolver, secando as nossas lágrimas, acalmando os nossos corações, fortalecendo-nos. Quantos de nós, nesse momento, está depressivo por estar dentro de casa, querendo buscar a felicidade no mundo exterior, e sabemos que temos todo o tempo para buscar a felicidade dentro de nós. Então busquemos neste momento fortalecermos em nós o nosso campo espiritual, buscarmos o equilíbrio mental para podermos nos fortalecer e enfrentar qualquer que seja a dificuldade, a barreira que estamos enfrentando. Sabemos e devemos trilhar, por mais difícil que seja, o caminho que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E assim, vamos, neste momento, vibrar pelos nossos irmãos que estão acamados, pedindo por um último suspiro de vida, pelos nossos irmãos que tiveram a perda de um ente querido e estão sofrendo, que possamos vibrar amor e luz para que cheguem em seus lares e acalentem seus corações. Vibremos pelos nossos irmãos que estão na rua, necessitados de alimentos, de roupas, que possamos levar até eles um pouquinho de dignidade. A esses irmãos que se encontram encarcerados, vamos vibrar para que possam sair e se tornarem um pouquinho melhores, que possamos estender as mãos e ajudá-los. Isto, meus irmãos, é deixar de ser egoísta. Isto é trabalhar em nós este sentimento que tanto nos atrapalha a praticar o amor e a caridade. Este sentimento que Jesus nos ensina, amar ao próximo como a ti mesmo, e devemos, como ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Quando fazemos isso, estamos trabalhando em nós o nosso egoísmo. E pedimos a espiritualidade, aos benfeitores, que nos auxilie, a nossa mãe, que nos ampare, que nos proteja, hoje e sempre. E assim, vamos, neste momento, encerrando o nosso estudo de hoje e continuarmos a nossa caminhada, que não podemos ficar parados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.